Estamos no ar com o documento Jovem Pan. Todos nós sabemos o quanto a tecnologia evoluiu nos últimos anos, principalmente na medicina. Este avanço está diretamente ligado à história humana, que sempre buscou a cura de doenças e o bem-estar. Hoje no programa você vai ver como a inteligência artificial tem ajudado médicos no diagnóstico de patologias e no tratamento mais eficaz. O avanço na medicina que impacta a vida de todos. Para o setor de saúde, a pesquisa clínica possibilita a avaliação de novas formas de tratamento e de produtos inovadores. E a inteligência artificial tem sido o caminho para prevenir e curar vidas, principalmente quando o assunto é câncer. Uma doença que assombra muitas famílias. Câncer é uma palavra difícil e dura de aceitar. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, são esperados 704 mil novos diagnósticos de cânceres a cada ano no triênio de 2023 a 2025. Um aumento de pouco mais de 10% em relação às taxas de incidência estimadas para 2022, indicando 625 mil novos casos até o final deste ano. A estimativa aponta ainda para cerca de 2 milhões de casos de tumores malignos para o período. O que acontece no Brasil é muito semelhante ao que acontece nos países desenvolvidos e em desenvolvimento. Existe um envelhecimento populacional associado a um controle de doenças infecciosas, de acidentes e ao consumo de alimentos que são perigosos para a saúde, aumento da poluição ambiental, aumento do uso de bebidas alcoólicas, uso de tabagismo, aumento da obesidade. E tudo isso corrobora, juntamente com esse envelhecimento populacional, com a redução que houve nos diagnósticos precoces durante a pandemia, para um aumento significativo, em torno de 10% nos números desse ano comparados ao ano anterior. Em 2040, o número de novos casos de pessoas diagnosticadas com tumores malignos chegará a 28,4 milhões, tornando o câncer líder do ranking das doenças que mais afetam a população mundial. As previsões é que em 2040 isso vai acontecer por conta de todos esses fatores relatados. Então, envelhecimento populacional, controle de outras doenças, aumento do saneamento básico, aumento do consumo de álcool, obesidade, redução de exercícios físicos. Então, o câncer realmente vai se tornar uma doença cada vez mais prevalente. E um outro fato é que nós estamos conseguindo controlar o câncer de uma maneira muito mais eficaz, o que faz com que a população de pessoas que já tiveram câncer ou que têm câncer e convivem pacificamente com o mesmo tenha aumentado bastante. Mas pesquisadores projetam queda na probabilidade de mortalidade prematura por câncer no período de 2026 a 2030, como conta Mariana Cancela do INCA. O objetivo do nosso trabalho foi estimar a mortalidade prematura, ou seja, a mortalidade por câncer que ocorre entre 30 e 69 anos até o ano de 2030. Esse ano foi escolhido por ser o ano-alvo dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e um dos objetivos é a queda na mortalidade por doenças crônicas de 1/3. Bom, em relação ao câncer, o que nós podemos observar foi que a mortalidade no Brasil, em geral, ela tem uma redução prevista. Outros tipos de câncer com alta incidência é de pulmão e intestino. Ambos estão ligados a hábitos de vida pouco saudáveis, como dieta rica em gordura e tabagismo. Quando a gente observa mais de perto, são diversos cenários que podem ser avaliados.
O câncer do pulmão, por exemplo, ele vem apresentando uma queda muito grande entre os homens e entre as mulheres ele permanece estável. Bom, isso aí, essa queda que a gente observa agora é fruto de políticas contra o tabagismo, são políticas de longa data, desde os anos 80. No Brasil, o câncer de pele do tipo não melanoma continua na liderança. No recorte por gênero, a neoplasia de mama entre as mulheres e a de próstata nos homens permanecem como pontos de atenção, figurando no topo da lista quando observada essa divisão da população. A pesquisa revela que, para as mulheres, a projeção é de redução de 11,5% na probabilidade de mortalidade prematura em todo o território nacional por câncer do colo do útero. Porém, a região norte preocupa. Porém, o que chamou a nossa atenção foi o fato que na região norte, mesmo com a queda prevista, essas taxas elas estão previstas para continuar extremamente altas em comparação às outras regiões. E isso é bastante preocupante, pois o câncer do colo de útero é o único câncer que pode ser erradicado. Se fala em erradicação dele atualmente, e a região norte, por suas características específicas, tanto dificuldades logísticas, por ter vários vazios assistenciais, ela carece de mais atenção em relação a esse tipo de câncer. A nossa pesquisa mostra, todas os diferentes Brasis que nós temos, inclusive em relação ao câncer. Para a oncologista Ana Maria, apesar da estimativa de novos casos e queda de mortalidade, o tratamento, com a chegada de drogas inovadoras e condutas direcionadas para especialidades de cada caso, mostra melhora nas chances de sobrevivência e impacta de forma positiva os pacientes em todas as etapas da jornada de tratamento. E por que tanto diagnóstico? Por que a gente só vê esse número aumentar? A oncologia não está evoluindo? Pelo contrário, os números aumentam porque a gente está diagnosticando cada vez mais. Antigamente, por exemplo, muitos casos sequer eram diagnosticados ou notificados. Algumas pessoas morriam sem causa conhecida. Hoje em dia também estamos envelhecendo, que bom, estamos controlando o que é controlável. Pressão alta, diabetes, por exemplo. Mas precisamos envelhecer com saúde. A obesidade é um dos principais fatores de risco para alguns tipos de câncer. Por exemplo, câncer de intestino, câncer de mama, câncer de próstata. O câncer é a segunda causa de morte no mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Quase 1 em cada 6 mortes se deve a essa doença. Então, eu sempre costumo dizer que o câncer, ele é uma perda da habilidade da célula de morrer. Então, você tem células que estão ali, que nascem, crescem, se reproduzem e eventualmente morrem. Mas as células cancerígenas, elas têm um defeito genético que faz com que elas não consigam iniciar esse processo de morte programada, que é chamado de processo de apoptose. Com isso, essas células então se acumulam em diferentes órgãos. Então, se você tem um câncer de mama, eles vão se acumular na mama. Se você tem um câncer de próstata, elas vão se acumular na próstata. E, eventualmente, elas vão sair desses locais, ou elas podem sair desses locais, e elas podem migrar para outros locais, através da corrente sanguínea ou através da corrente linfática. Então, o câncer, ele, quando diagnosticado, em praticamente todos os sítios de doença, de uma maneira precoce e operado, ele é muitas vezes curado. Se ele não for curado, ele então precisa ser tratado com diferentes modalidades. Nas pesquisas do INCA, o estudo levou em conta mais de 21 tipos de cânceres, considerando pela primeira vez também os tumores de pâncreas e fígado. O câncer de fígado, para deixar bem claro, ele pode ser primário do fígado ou secundário do fígado. O primário do fígado é aquele que nasce no próprio fígado. Nós temos basicamente 2 tipos, um chamado carcinoma hepatocelular, este é o câncer do fígado propriamente dito, e o colangiocarcinoma,
que são de células de ductos que conduzem a bile, que podem aparecer dentro do fígado também. O colangiocarcinoma ele pode ser tanto intrahepático quanto o extrahepático. E os tumores de fígado secundários são aqueles que são cânceres de outros órgãos, por exemplo, câncer de pulmão, câncer de mama, câncer de estômago e que acabam aparecendo dentro do fígado. Neste cenário de amplos avanços científicos, a inteligência artificial e conhecimento médico altamente especializado geram análises ainda mais precisas para um diagnóstico assertivo. Hipótese alguma. Essa é uma ideia que no começo da inteligência artificial, quando ela começou a despontar na área médica, ganhou muita força e trouxe muita desinformação no meio médico. Mas hoje está mais do que claro que a inteligência artificial não vai substituir o médico. Na verdade, ela é uma ferramenta que vai melhorar os processos. Por exemplo, esses fluxos de trabalho, fluxos de laudagem. A inteligência artificial por si só, ela não tem ainda a capacidade de cumprir todos os requisitos de tudo que um humano olha e relata em um relatório. Então ela serve para cumprir tarefas específicas, para dizer tem alta chance de ter um tumor ou não tem alta chance de ter um tumor. Qual é o volume de uma lesão ou qual é o volume de um determinado órgão. E isso é apenas uma das coisas que a gente faz na atividade de laudagem, né? O radiologista Bruno Aragão, do Hospital das Clínicas em São Paulo, contou para a nossa equipe com exclusividade um projeto que é desenvolvido com implementação de ferramentas de inteligência computacional para descobrir antes se o paciente tem chance de desenvolver um câncer de fígado. Exatamente, a gente está trabalhando com um público de pacientes com cirrose, né? Ou seja, que tem um problema no fígado que predispõe, aumenta a chance de ter câncer de fígado. E o grande objetivo desse projeto é que a gente consiga criar uma grande ferramenta de triagem, né? Que a gente tenha um algoritmo de inteligência artificial que antes do radiologista abrir o exame, ele consiga indicar se esse paciente tem alta chance de ter um câncer de fígado ou não. Isso principalmente para organizar fluxos de laudagem e processos de triagem em filas de paciente de espera. A ideia de aprofundar especificamente no câncer de fígado veio de cenas vistas no dia a dia do hospital. A demora dos resultados dos exames trazia dor e dúvida para os pacientes. Essa história é muito interessante. Todo projeto de inovação nasce de uma demanda, né? Então, o câncer de fígado especificamente, ele surgiu através das conversas e interações com os professores do departamento de gastroenterologia daqui do hospital, porque eles tinham muito esse problema. Pacientes ambulatoriais que eram acompanhados com uma certa frequência e quando tinha um tumor nesses pacientes, às vezes o relatório demorava algumas semanas para sair. A maioria dos pacientes não tinha tumor, então isso não era um problema tão crônico. Então, diante dessa demanda específica, desse problema levantado, é que surgiu um projeto de inovação. Como a gente pode resolver esse problema através do uso da tecnologia? Então, o câncer de fígado surgiu aí como tema, principalmente a partir de um problema levantado pela equipe do hospital. A intenção dos pesquisadores é diminuir as filas de espera e trazer uma resposta mais assertiva para os pacientes e especialistas. A grande questão é de fluxos de processo de trabalho. Normalmente, as instituições de saúde, os serviços de imagem, eles têm uma fila de pacientes internados e de pronto-socorro, que são sempre a prioridade do serviço. E os pacientes ambulatoriais têm o seu tempo de laudo de acordo com o dia que ele fez o exame. Então, normalmente, pacientes que não têm uma doença tão urgente ou tão grave, receber o relatório em algumas semanas depois que fez o exame não é um grande problema. Mas aqueles pacientes que não sabiam que tinham câncer e têm um câncer diagnosticado, esse tempo de espera faz toda a diferença. Então, esse problema de como você pode antecipar o laudo de um paciente com câncer antes de você saber que ele tenha, de fato, câncer naquela imagem, é o problema que a gente quer resolver. Né? Hoje, a gente não tem manualmente como uma pessoa ficar checando cada exame antes do relatório ser feito. E a inteligência artificial vem resolver exatamente esse problema. Um algoritmo consegue checar filas de espera grandes de laudo e sinalizar exatamente, olha, esses pacientes específicos têm alta chance de câncer. Talvez eles devam ser vistos pelo humano primeiro do que esses outros que têm alta probabilidade de serem normais. O Hospital das Clínicas abriu espaço para startups. Batizado de Distrito Inova HC,
A área conta com laboratório de telemedicina e um hospital para simulação de situações do dia a dia e aplicação de novas tecnologias. Esse projeto é um projeto multidisciplinar, ele é um projeto apoiado pela FAPESP. Ele surgiu da interação entre o Instituto de Radiologia, o InovaHC e o Departamento de Gastroenterologia. Nós conseguimos, através do InovaHC, com o apoio de uma startup de tecnologia, trazer profissionais de informática médica, de tecnologia da informação, para trabalhar junto dos médicos aqui do Instituto. E a principal dificuldade para se começar a trabalhar com inteligência artificial na saúde é a organização do banco de dados. O banco de dados é a grande matéria-prima de onde a gente consegue treinar os algoritmos de inteligência artificial. O câncer de fígado é uma doença silenciosa. Nos estágios avançados, o paciente pode apresentar fadiga, febre, dor abdominal e perda de peso. O tratamento depende do estágio. Na fase inicial, a remoção do tumor e o transplante são considerados tratamentos curativos. A maior causa no nosso país é hepatite viral, tá? Hepatite do tipo B, hepatite do tipo C são as maiores causas, mas a gente também tem a cirrose, né, como precedente dessa causa de câncer. Essa cirrose pode ser alcoólica ou até mesmo não alcoólica. Uma coisa que tem crescido muito é o diagnóstico de esteatohepatite não alcoólica, que é o quê? Gordura no fígado. Gordura no fígado que cronicamente inflama o fígado e que pode levar a um processo de cirrose e também, por consequência, o surgimento de tumores malignos no fígado. E mesmo com tanta tecnologia envolvida, ainda é o médico o principal responsável nesse processo de identificação e análise. Uma pergunta que me fazem também é sobre o uso de inteligência artificial para combater o câncer. A gente ainda não tem dados em relação a isso. Existe uma inteligência artificial que ajuda o médico a escolher tratamentos, a compilar tratamentos, porque são centenas de milhares de estudos clínicos nas mais diversas áreas médicas. Mas na área de oncologia existe uma plataforma de inteligência artificial que pode auxiliar o médico na decisão terapêutica, mas não no diagnóstico. Ainda a gente não tem. Se a gente parar para pensar para o futuro, é provável que a gente tenha essa ferramenta no intervalo de tempo muito curto que ajude os médicos, a comunidade médica em geral, a dar diagnóstico mais preciso, mais rápido, baseado em sintomas iniciais. Mas não é uma tarefa tão simples assim. A gente precisa alimentar esses algoritmos para que eles possam interpretar e nos ajudar. Mas tal como há 20 anos atrás a gente não imaginava que ia estar fazendo um vídeo de boa qualidade em 4K por um aparelho de telefone celular, né? Quem sabe daqui a muito menos tempo a gente tem uma inteligência artificial que auxilie o médico como uma grande ferramenta de diagnóstico e tomada de decisão. Igor foi diagnosticado com câncer no fígado aos 9 anos. Hoje ele tem 24 e fez 2 transplantes. Durante esses 11 anos, minha vida é normal. Mesma coisa de uma pessoa normal. No caso, só tem que tomar os remédios, tudo certinho. Não foi fácil, tipo assim, a hora que quando falou que eu tava com esse problema, porque depois de tanto tempo, a gente sabia tudo que passou, né? Mas, graças a Deus, viemos lutando, fazendo o tratamento tudo certinho. O doutor Leonardo, assim, um doutor que não tem o que falar dele, porque ele sempre dá o seu melhor para poder ajudar a gente. E foi aonde ele veio fazendo, indicando tudinho, falando. E foi onde, graças a Deus, veio tudo dando certo. E cada vez melhor. Tipo assim, quando ele chama para fazer o transplante, a sensação não é legal, porque tipo assim, é uma cirurgia muito arriscada. O médico falou que era muito arriscado por eu já ter feito né? Mas graças a Deus deu tudo certo. Ele mora em Rondônia, fez todo o tratamento na capital paulista. O segundo transplante foi no ano de 2021. O jovem não imaginava que passaria mais uma vez por um procedimento tão delicado. E quando descobriu, no caso foi esse de novo, que tá com 1 ano,
que descobriu em agosto do ano atrasado, no caso de 2021. Eu não sentia nada. Ele descobriu porque eu vim fazer revisão, aí quando fez o exame, o alfafeto, que é o indicador do problema, estava alterado. Aí foi aonde foi investigando e aí descobriu. Mas eu não sentia nada. As duas primeiras, no caso, eu comecei a tomar em outubro de 2021. Eu comecei a tomar quimioterapia. Aí as duas primeiras sessões mesmo, tipo assim, eu senti bastante sintoma da quimio, assim, dá muito corpo ruim, uma barriga ruim. Aí o doutor falou que tava mexendo com o problema. Só que aí foi reagindo bem ao alfafeto, no caso, que é o indicador do problema. Só foi caindo o exame, no caso, né, que estava muito alterado. Foi caindo. Aí, por último, estava bem baixinho. Aí eu tomei, eu não lembro de cabeça, assim, quantas sessões teve. Mas aí eu tomava um dia na veia e tomava 14 dias em comprimido. E descansava uma semana. Aí depois eu voltava na consulta, o médico, o Dr. Leonardo, passava mais um dia na veia e mais 14 dias em comprimido. E assim eu vim tomando. Até no dia de fazer o transplante. Igor sabe que muita coisa mudou desde o seu primeiro diagnóstico. Tudo poderia ser mais rápido. Mas o jovem está feliz, já que veio a cura e hoje voltou a viver como antes. Estou muito feliz, porque é uma nova oportunidade que me deu para poder ter uma nova vida, né, no caso, né? Porque pelo que eu passei, eu consegui vencer, né? Cada dia seja melhor, que me recupero melhor para poder, voltar à vida que eu tinha antes. E nesse ambiente tão amplo e desafiador que é a medicina, os profissionais se aprofundam cada vez mais em alta tecnologia para evoluir no diagnóstico do paciente. E o uso da inteligência artificial vem se mostrando altamente efetiva na redução do tempo de detecção de casos e indicação de melhores linhas de cuidado a serem adotadas para cada pessoa. Ao contrário do que muitos pensam, a inteligência artificial na medicina não é algo restrito ao mundo dos robôs ou a um futuro tão distante. Essa é uma questão bastante interessante, tá? Falando primeiro de algumas tendências na área da saúde, o diagnóstico médico é com certeza uma das principais áreas de atuação da inteligência artificial dentro da saúde. E aqui a gente pode trabalhar principalmente com imagens, mas também trabalhar com exames clínicos e outros tipos de dados do sistema de saúde. Aí nós temos, além do diagnóstico, né, das análises preditivas, a gente também tem as análises prescritivas, que tem como objetivo dizer o que você vai fazer a partir de um resultado. Então, essa é uma outra tendência muito grande de aplicação de IA na área da saúde. A parte de descoberta de medicamentos também, tem muitos trabalhos feitos nessa área. A gestão da jornada do paciente, né, que caminho que o paciente vai seguir, qual que é o caminho mais eficiente, como que isso impacta o sistema de saúde, o sistema de gestão da saúde, como eu falei anteriormente também. A predição de resultados de tratamento, uma vez que eu adote um determinado tipo de tratamento para um paciente, o que eu espero ter de resultado? E aqui, né, existe uma nuance muito interessante, porque os organismos biológicos, eles têm respostas diferentes a diferentes medicamentos, tá? E aí é um outro ponto onde existe uma necessidade de personalização. Porque o meu organismo, eu posso ter a mesma doença que você, por exemplo, e o meu organismo responder de maneira diferente ao mesmo medicamento que nós dois tomamos. Tá? Então, como que você desenvolve uma solução que seja capaz de antever essa reação do meu organismo, do seu organismo, e adequar a medicação? Tá? Uma única forma de fazer isso é por meio da personalização. Então, esses são só alguns exemplos de tendências que a gente tem aí de aplicação de IA na área da saúde.
Muito se fala que uma máquina pode substituir os médicos no diagnóstico de doenças. Na verdade, ela pode ser usada para trazer mais exatidão. Havia uma preocupação até alguns anos atrás dos médicos de não se especializarem em radiologia, porque eles achavam que a inteligência artificial agora vai fazer todas as análises de imagem, não vai mais precisar do médico. Só que essa é uma visão um pouco limitada, porque a inteligência artificial, ela faz, como eu disse anteriormente, ela pode apoiar a tomada de decisão e ela pode automatizar processos. Mas existe o aspecto humano e uma amplitude muito maior do conhecimento do médico, que vai além de simplesmente analisar uma imagem, que vai além de simplesmente tomar uma decisão. Tá? Pode até ser que no futuro muito distante, né, a gente tenha realmente uma máquina que seja inteligente o suficiente para conseguir agregar toda essa gama de atuação do médico e substituí-la. Mas eu acredito que isso está bastante distante. Vale destacar que o uso bem trabalhado da inteligência artificial na medicina nos últimos anos traz diversos dispositivos e aplicativos que são usados para o monitoramento do estado de saúde e a mudança no quadro dos pacientes. O fato de que, assim, nós não estamos vivendo uma tendência, a gente não está vivendo uma onda passageira de inteligência artificial, a gente está realmente vivendo um momento de transformação, né? Existe até um conceito que vem sendo discutido aí, que é o conceito de sociedade 5.0. Né? Então a gente já ouviu falar, conhece bem o conceito de indústria 4.0, que é essa indústria que está baseada aí na internet das coisas, computação em nuvem, inteligência artificial, manufatura aditiva, que essa indústria 4.0 ela não está consolidada, porque todas essas tecnologias ainda estão em construção, ainda estão em desenvolvimento. Quando isso estiver consolidado, a gente muito provavelmente vai para uma outra fase de desenvolvimento industrial, mas o ponto é que essa sociedade que nós vivemos hoje é uma sociedade muito baseada no conhecimento, onde o conhecimento ele tem bastante valor. Agora, imagina o seguinte, uma vez que tudo isso estiver consolidado, imagina que a gente já tenha veículos autônomos, a gente já tenha ferramentas bastante efetivas aí de apoio ao diagnóstico, de automação de sistemas e processos, como é que vai ser a vida da sociedade, né? Então, o que se diz é que essa sociedade 5.0 é uma sociedade na qual a tecnologia existe para a melhoria da qualidade de vida da população. E a gente vai precisar se adaptar a esse novo momento, tanto sob uma perspectiva pessoal, né, como usar, como alocar melhor o nosso tempo, mas também sob uma perspectiva profissional, que está associada à pergunta que você fez. Né? Poxa, será que isso vai tomar o lugar do médico, não vai tomar o lugar? Como que vai ficar essa interação aí entre a tecnologia e os profissionais, não apenas da saúde, mas de outras áreas também. Tá? E, na minha visão, é um processo de adaptação. O que se sabe é que a cada dia a inteligência artificial faz parte da rotina das pessoas. Negar o potencial desse recurso é fechar os olhos para a ciência a favor do mundo. Neste hospital no norte da Inglaterra, é testado um aplicativo que dá voz a pacientes incapazes de falar. Ele é desenvolvido por uma empresa da Irlanda do Norte, que usa a inteligência artificial para ler os lábios de pessoas que tiveram uma traqueostomia. Nathan Armstrong é um paciente que só consegue falar pressionando um botão do tubo da traqueostomia. A enfermeira fala que o aplicativo facilitou não só a vida do paciente, mas também de todos à sua volta. Javi tem sido uma verdadeira dádiva de Deus, porque dá voz a pacientes que não têm voz. Muitas vezes, você sabe, eles tentam pronunciar palavras.
E com a melhor boa vontade do mundo, é muito difícil ler os lábios de alguns pacientes. Ela conta que sem o aplicativo, a comunicação era difícil e deixava o paciente irritado. Eu sou um leitor labial absoluto, você sabe. Eu tentei de tudo, e você entende ou não entende. E isso realmente ajudou muito. E eu sinto que sou capaz de cuidar melhor, porque sei o que o paciente está me pedindo. Muitos dos nossos pacientes ficam muito fracos depois de ficarem doentes. Vimos isso com os pacientes com Covid. Muitos deles acabaram com traqueostomias, mas estavam muito fracos. Ser capaz de apontar para as coisas é difícil, e isso nos permitiu outro caminho. Essas coisas são úteis, mas são muito difíceis de expressar frases inteiras, por exemplo. Considerando que, à medida que se desenvolve e se torna mais inteligente, na verdade nos permite fazer frases mais complexas. E por isso estamos oferecendo nosso cuidado no momento, porque, como você viu, há um pouco de inclinação para acelerar, mas parece estar sendo usado com muita facilidade. E como o software continua melhorando, você pode vê-lo ficando cada vez melhor. Esperamos que isso também possa ser traduzido em muitas outras especialidades diferentes. Esse é apenas um exemplo do que a tecnologia pode servir à população. E todo esse avanço tecnológico vai de encontro com as pesquisas clínicas, que contribuem também para o crescimento da ciência brasileira. Eu acho que o que a Jovem Pan está fazendo é um dos passos principais. Eu acho que é levar essa informação ao público. A pesquisa clínica ela só chega na população quando geralmente um paciente é convidado para um estudo clínico, mas aí a gente está falando de um percentual da população muito pequeno. E aí quando a gente fala de conscientização, a gente não está falando somente dessa população. A gente está falando desde classe médica, a gente está falando da população como um todo. Levar esse conhecimento, como qualquer outra forma de conhecimento, é crucial para que as pessoas entendam e que as pessoas tenham esse conhecimento e possam ter essa conscientização de que elas podem ter um benefício direto, mas acima desse benefício direto para tratamento da doença, da condição delas, que elas podem trazer um benefício que pode ser realmente mudar o rumo daquela doença, mudar o tratamento, ser uma nova, transformar em um novo guia de tratamento para que realmente aquilo possa beneficiar não só ela, não só a população daquele centro de pesquisa, daquele único país, mas a gente está falando de forma global mesmo. Pesquisa clínica é qualquer investigação feita para testar um novo tratamento nas pessoas para alguma determinada doença. Para promover a melhoria da saúde e salvar a vida dos pacientes, é necessário descobrir novos remédios, equipamentos ou procedimentos médicos. Se a gente for olhar globalmente, até 2021, a média na última década são algo em torno de 12 a 13 mil novos estudos iniciados por ano. E o Brasil, infelizmente, ele está numa faixa aí de 240 novos estudos iniciados por ano. Então, você vê que a gente está bem aquém, né? Apesar do Brasil estar subindo no ranking de países em pesquisa clínica, hoje o Brasil ocupa a 19ª posição, a gente faz uma grande ressalva que o mercado brasileiro de medicamentos é o 7º maior do mundo. Então, há uma possibilidade, uma oportunidade enorme de que o Brasil alce aí melhores posições, fazendo com que seja um país mais atrativo para novos estudos e gerando muito mais dividendos e benefícios para o país, para os pacientes, para a academia, para todos os envolvidos em pesquisa clínica no Brasil. Quando a gente olha para essa pergunta, se 2022 foi um ano bom, houve um aumento de pesquisas realizadas, porém muito aquém do potencial. Acho que esse é um grande diferencial que a gente precisa entender, né? Que a gente tem que explorar efetivamente os pontos de melhoria para que o Brasil efetivamente entre na rota de estudos e possa aí galgar novos degraus. A gente estima
a gente poderia estar entre os 10, entre os 5 maiores países em pesquisa clínica, por vários fatores. Os estudos clínicos são divididos em fases. Segundo a Sociedade Brasileira de Profissionais em Pesquisa Clínica, é importante saber que antes do ensaio clínico, o produto deve ter passado por uma fase pré-clínica de desenvolvimento, quando são realizados testes em animais. Uma vez comprovadas a segurança e a eficácia do produto nessa fase, iniciam-se as pesquisas em seres humanos. Na Suíça, no ano passado, eleitores rejeitaram uma proposta de ativistas dos direitos dos animais de tornar a Suíça o primeiro país a proibir experimentos científicos e médicos em animais. Apenas 21% dos eleitores foram a favor da proibição a experimentos em animais, perante os 79% que foram contra, segundo dados do governo no referendo nacional realizado sob a tradição suíça de democracia direita. O governo afirma que a medida, se aprovada, teria graves consequências para a saúde e repercussões na economia, já que os setores químico e farmacêutico respondem por grande parte das importações suíças. Especialistas afirmam que não é possível parar completamente de recorrer a experimentos com animais e que a pesquisa em laboratório busca encontrar medicamentos promissores. Só os que indicam bons resultados in vitro são de fato testados em animais. Eu acho que a gente tem que efetivamente trazer à luz, né, a essa temática. A pesquisa clínica é uma questão estrutural para desenvolvimento de novos medicamentos. Por quê? Porque você não simplesmente desenvolve medicamento e disponibiliza para a população. Existem várias fases de pesquisa para que um medicamento saia da concepção daquela nova molécula até se tornar um produto numa caixinha que o paciente vai receber, né? A gente tem, como eu te falei, fases onde você tem pacientes voluntários e é preciso testar aí esse tratamento em diferentes populações. Então, isso é feito de uma forma gradual, controlada, muito controlada e cautelosa, para você justamente garantir a segurança que um processo seja totalmente estabelecido e que os investigadores possam ter o acesso justamente para entender se o mecanismo de ação está respondendo, se o medicamento é seguro, se não tem efeitos colaterais. E por meio da pesquisa clínica que os cientistas e investigadores encontram novas e melhores maneiras de prevenir, detectar, diagnosticar, controlar e tratar doenças. Um dos melhores e mais recentes exemplos da importância da pesquisa clínica para a saúde da população foi com o desenvolvimento das vacinas para o vírus da Covid-19, que já matou mais de 5 milhões de pessoas em todo o mundo. As empresas farmacêuticas e os governos deram mais iniciativas para acelerar o processo de pesquisa clínica. Em tempo recorde, pesquisadores e instituições fizeram progressos significativos, tanto com o desenvolvimento de vacinas e medicamentos que ajudam a evitar internações, quanto com o monitoramento de novas variantes e novas formas de diagnóstico. Os pesquisadores conseguiram produzir uma vacina segura e eficaz em menos de um ano. Atualmente a pesquisa clínica no Brasil ela se tornou mais conhecida e foi mais popular, principalmente no período da pandemia, devido ao desenvolvimento da vacina, né? E a pesquisa clínica se tomou maior conhecimento da população. Porém, ainda ela é pouco disseminada, tanto para a comunidade da área da saúde e médicos, quanto também para os pacientes. Ainda é visto com um certo preconceito em estudo em caráter a
a fazer uma correlação a que possam ser cobaias, né? Mas todas as pesquisas são fundamentadas na parte ética e regulatória aqui do país, onde realmente o participante, para aceitar a participar de uma pesquisa, ele precisa passar e ter o consentimento através de um documento de termo de consentimento livre esclarecido, onde tudo é esclarecido para ele em questão do tratamento, dos procedimentos que vão ser realizados, da medicação que está sendo estudada e todos os exames que vão ser realizados durante e ao longo daquele tratamento, e o médico em contato com o paciente deve esclarecer a todas essas informações para o paciente, para que isso esteja de uma forma clara para a participação dele. O estudo clínico, para que seja concluído com sucesso, precisa de pessoas voluntárias, que recebem tratamentos experimentais para conseguir avaliar e observar as reações e os efeitos que eles causam nos humanos. Mas conseguir voluntários é sempre uma tarefa árdua. Nós tivemos, principalmente com a Covid, um grande aprendizado. Nós tivemos uma divulgação muito grande de notícias que não eram verdadeiras. Nós tivemos pessoas que se achavam cobaias com essas vacinas. O que é interessante, muitas delas colocaram em xeque a eficácia da vacina. Por quê? Porque ela foi feita em tempo recorde. Se nós temos em 10 anos uma média de tempo para uma vacina ser confeccionada, essas vacinas mais modernas, com o uso da técnica do RNA mensageiro, foram confeccionadas em 10 meses. Então, apesar dessa falta de credibilidade pelo tempo, ela passou por todas as fases do estudo. E é uma técnica muito mais moderna e rápida de ser feita do que as que eram utilizadas anteriormente. E o que a gente vê na prática é um efeito, uma eficácia muito grande. Nós diminuímos consideravelmente o número de internações e principalmente a mortalidade. Então, se havia alguma dúvida das pessoas estarem sendo expostas à vacina, ou se havia alguma dúvida de que elas estavam sendo cobaias de uma vacina já autorizada e liberada, isso, na verdade, do ponto de vista racional, caiu por terra, porque a vacina realmente se mostrou muito eficaz. O processo de seleção dos voluntários depende do objetivo das pesquisas. No caso de um novo tratamento para uma determinada doença, são selecionadas pessoas que já têm um quadro clínico diagnosticado e podem ser recrutadas nas clínicas onde elas já realizam tratamentos. Sempre houve, esse conceito de cobaia, e a gente tem historicamente, desde parte de declaração de Helsinki, Nuremberg, a gente teve toda uma modificação após o capítulo triste da história, que todo participante ele tem que ter plena consciência, assinar um termo de consentimento onde é exposto tudo o que vai acontecer com ele, tudo. Como serão as consultas, os riscos e os benefícios, todos os exames que vão ser feitos. Então, tudo isso é trazido e discutido com essa população, com esse paciente, para que ele dê o consentimento dele do que será feito com ele, com o corpo dele. Então, toda essa informação é feita através desse documento, através de discussões, de conversas com a equipe médica, com a equipe multidisciplinar, para que esse paciente tenha toda a segurança de o que está sendo oferecido, do que está sendo realizado com ele foi consentido antes. Um ponto importante que precisa ser mencionado é que o voluntário não precisa permanecer até o final da pesquisa clínica. Ele pode desistir a qualquer momento, ou quando o médico achar que não é mais necessário seguir com o estudo. Todo paciente que entra dentro de um estudo clínico, ele recebe todo o amparo de uma equipe multidisciplinar, de um corpo clínico, ele recebe um acesso a um telefone 24 horas do centro de pesquisa, onde ele pode, sob qualquer intercorrência, ligar para o centro de pesquisa, qualquer coisa que aconteça a ele durante esse período que ele esteja dentro do estudo, é um ambiente totalmente controlado, é algo que vai ter toda uma equipe dando suporte se ele precisar de uma internação. Então, a ideia do estudo clínico é realmente trazer toda a segurança para esse paciente, para que ele se sinta acolhido, para que ele se sinta que realmente, por mais que a gente não tenha certeza que aquela droga vá trazer benefício para ele, mas que ele tenha conscientização de tudo que está sendo feito com ele, todos os exames, as consultas clínicas, todo esse cuidado,
Então, assim, eu falo que a gente discute muito aqui no centro que o paciente, a partir do momento que ele entra numa pesquisa clínica, ele não quer sair mais, né? Ele quer entrar numa próxima, ele quer entrar, dependendo da doença crônica dele, ele pode participar durante vários projetos, né, durante muitos anos. Então ele sempre busca isso porque o atendimento que é feito durante a pesquisa, todo esse amparo, né, de uma equipe multidisciplinar, seja de psicólogo, seja do que for, traz para ele essa segurança para que ele possa realmente seguir com esse tratamento da melhor maneira possível. A burocracia no Brasil, infelizmente, ela atrapalha bastante. Para você ter uma ideia, no Brasil se estima algo em torno de 115 dias para você ter todas as aprovações regulatórias para você iniciar um estudo. A gente só perde na América Latina para o México, que demora 120. Nossa vizinha Argentina demora 90 dias. E aí, quando você vai para países mais céleres na aprovação, eu poderia te citar, por exemplo, a Polônia, que são 60 dias, e o concurso, por exemplo, Estados Unidos, 30 dias. Então, você vê que é uma diferença significativa. Um segundo ponto que a gente tem que entender é que quando você tem uma empresa startando um processo, ela tem uma janela de seleção. E quando se abre a disputa para países, quem sai na frente leva os estudos. E não dá para ficar esperando. Por maior que seja o potencial que o Brasil ofereça, eles têm uma janela de tempo para fechar os estudos e o Brasil acaba ficando perdido nisso. Fora a questão da burocracia e da lentidão para as aprovações regulatórias, você também tem a necessidade de ter um arcabouço jurídico muito mais robusto e seguro para que quem está promovendo esse estudo tenha maior segurança. Uma luta de anos com a ajuda de pesquisas clínicas é o uso das propriedades medicinais da cannabis. Desde 2010, famílias e entidades da sociedade civil passaram a conhecer os benefícios, principalmente para crianças com epilepsia, e pressionaram a Agência Nacional de Vigilância Sanitária pela liberação das substâncias. Em 2015, a Anvisa autorizou a importação dos produtos no país. Estudo realizado por pesquisadores do Departamento de Ciências do Cérebro do Imperial College London revelou que cannabis medicinal pode reduzir em até 86% a frequência de crises de epilepsia em crianças. Em linhas gerais, a substância exerce influência direta no sistema nervoso central, atuando como modulador da transmissão neurológica. Inclusive, esses casos de epilepsia e de autismo são muito mais frequentes na faixa etária pediátrica. E eu, como geriatra, eu prescrevo muito nos meus pacientes idosos. Fala, mas você não tem medo? Veja, eu acompanho de perto, eu estudo, eu sei onde eu estou pisando. Então, qual que é o problema da coisa? O problema é se você começa com uma dose alta e não acompanha. Se você começa com uma dose baixa e vai seguindo aos poucos, que é a vantagem da apresentação em gotas, você tem uma precisão muito grande no que você está fazendo. Você sabe onde você está pisando. E aí, você pode prescrever com uma tranquilidade. Eu aumentei uma gota, ele teve efeito colateral. Tá, tudo bem. Ele teve efeito colateral de uma gota. Não foi nada catastrófico. Então você reduz a dose. O problema é você não ter esse acompanhamento. Você tendo esse acompanhamento e começando com uma dose baixa e com um aumento progressivo, você vai atingir o ponto de melhor benefício sem a pessoa ter efeitos colaterais. Geralmente, a cannabis é colocada no tratamento do problema de forma adjunta, com outros medicamentos. Porém, em alguns casos, a substância pode vir a ser o único tratamento de uma pessoa epilética, dependendo da avaliação médica e do caso clínico. O canabidiol ele é uma molécula que, do ponto de vista farmacológico, no meio médico a gente chama ela de uma molécula promíscua, porque ela age através de diversos receptores. Age em diversos lugares do corpo, não só no sistema nervoso central, mas também no sistema imunológico. Tá? Inclusive, uma descoberta que rendeu um prêmio Nobel de Medicina no ano passado ou retrasado,
que é um dos receptores que agem na analgesia do corpo, é um dos lugares onde o canabidiol atua. Isso explica o mecanismo analgésico que ele proporciona. Tá? Mas ele tem uma série de receptores no sistema nervoso central que implicam em ações anti-inflamatórias, e aí esse mecanismo supostamente neuroprotetor não foi provado ainda para doenças neurodegenerativas, e propriedades de controle de ansiedade. Você tem que pensar nessa molécula como uma molécula que vai reequilibrar o neurotransmissor. Ele não é um neurotransmissor, né, mas ele reequilibra onde está desequilibrado. E a gente vê isso em uma série de doenças. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, sancionou a lei que garante o fornecimento de graça de medicamentos à base de canabidiol pelo SUS no estado. O projeto, de autoria do deputado estadual Caio França, foi aprovado em dezembro de 2022 pela Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu diria que a importância dessa lei é muito mais em termos de acessibilidade e também um vencimento em termos de preconceito que as pessoas têm em relação ao canabinoide. Eu falo canabinoide porque ele é um derivado de cannabis. Então eu gosto de falar isso daí já de cara, porque já combate qualquer versão errada que a gente tenha. Eu nunca vou prescrever cannabis, maconha, para ninguém como médico, mas eu vou prescrever canabinoides, derivados de cannabis. Do mesmo jeito que eu nunca prescrevi, nem vou prescrever ópio para ninguém, mas eu prescrevo constantemente opioides. Exemplo, morfina e derivados de morfina. E uma série de remédios que provavelmente quem está nos assistindo agora já usaram e não sabiam que eram derivados de ópio. Neide e José Roberto sabem muito bem a importância do medicamento e ter acesso a ele. O filho Vitor é adotivo. 1 ano e 2 meses após a adoção, os pais explicam que a criança começou com espasmos e esses espasmos foram evoluindo e veio então o primeiro diagnóstico, epilepsia. Depois, os médicos foram descobrindo outras síndromes na criança. O Vitor já estava com em torno de 60 crises diárias, né? O Vitor estava com 2 anos e 8 meses. E nós entramos com a medicação certa. Até aí, nós tínhamos usado todos os medicamentos farmacológicos que existem, né? O Vitor usava mais de 20 comprimidos por dia, né? De várias composições diferentes. E foi quando a gente conseguiu o diagnóstico correto, nós entramos com a medicação que seria certa para a Oeste. Nós sempre fomos muito preconceituosos com a maconha, né? E durante o ano de 2013, foi que ele começou a convulsionar e a gente não obteve retorno, nós passamos a estudar, né? Nós tivemos uma matéria no Fantástico, na época, sobre o tratamento, e nós fomos buscar, porque nós queríamos a qualidade de vida, a gente queria o controle, porque nós sabíamos que cada convulsão, ele estava perdendo a parte cognitiva, a fala, e nós fomos estudar, e a gente estudou bastante. A família foi em busca de entendimento sobre a doença e também os medicamentos, e descobriram o poder do canabidiol. Nós demoramos em torno quase completando 2 anos. O Vitor começou a usar o canabidiol com 3 anos e meio. Por volta de 2015, segundo semestre de 2015, né? E aí nós usamos uma marca, né, a princípio, que era mais conhecida, mas nós não tivemos resultado, mas nós não desistimos, nós falamos, não. Como eu participava de alguns grupos também, eu falava, não, eu tô vendo que tem resultados, né? Então vamos em busca. Aí nós saímos do nosso estado, fomos em outro estado, um médico especialista, na época tinha muito pouco médico especialista no tratamento medicinal. E aí ele explicou e mandou orientou como uma outra marca e explicou, assim, as diferenças, né, de produto, de concentração. Mesmo sendo muito caro na época, nós fomos nele, início de 2017, custava em torno de R$2.000 o frasco. E nós nos assustamos muito, né? Mas nós falamos, não, vamos em frente, vamos tentar. E meu marido trabalha muito, né, para poder
custear todas as despesas que o Vitor tem, que a casa tem. E aí nós entramos com a medicação, e aí foi quando nós vimos realmente a luz no fim do túnel. Foi quando o Vitor começou gradativamente a melhorar, né? Então foi espaçando as crises, foi espaçando os espasmos, foi diminuindo a intensidade, e até a gente conseguiu o controle, meados de 2018, nós conseguimos o controle da crise. Neide e o marido passaram a ajudar outras famílias e levar informações sobre a substância. Eu comecei a ajudar outras mães a incentivar a buscar seus direitos, né? Porque direito à saúde é um dever de todos, e é o que eu falo, né? Direito à saúde é um direito de todos e dever do Estado. Então, essas informações eu tento, né, levar para as famílias, e a gente fazia uma troca muito grande, né, pelo WhatsApp, por telefone. E desde 2019 eu montei um grupo de acolhimento, né, no WhatsApp, para poder ajudar. E aí, devido à nossa luta e não desistir do medicamento, e eu sempre frisei, ele sempre frisou, a gente sempre falava para alguns amigos quando estava com Parkinson, quando tinha alguma doença mais grave, sobre o canabidiol, né? Mas nós tínhamos muita resistência a isso, né? O pessoal tinha a mesma resistência que nós tínhamos antes, sim. Mas só que o Vitor, a evolução do Vitor foi tão gigantesca, nós sabemos que o Vitor veio com uma missão, né? Que é transformar vidas. E foi assim, foi numa matéria que nós saímos em 2019, né? Que foi uma matéria para um site. A produtora veio a Santos, fez o acompanhamento todo do Vitor, foi na escola, pegou relatos da escola, fantástico, da melhora do Vitor, porque aí não é o pai e a mãe que está falando, e sim profissionais, né? E essa foi muito repercutida, né? Essa matéria. E aí as mães ficaram, assim, buscando os pais, pacientes. Então, assim, a gente tem um grupo, né, bem grande no WhatsApp. E aí a gente acabou sabendo que nós temos uma missão não só com o Vitor, não só para o Vitor, mas nós temos uma missão um pouco mais além, que é ajudar as pessoas e transformar a vida de pessoas também. E o médico chama atenção para um complicador. As importâncias são vitais, só que eu vou colocar um complicador aí para todo mundo refletir aqui, né? Tem muitas pessoas que têm uma mentalidade às vezes anticapitalista, né? Mas nesse caso o capitalismo da coisa aflora muito. Por quê? Porque a gente está falando do canabidiol, ele é um fitoterápico, ele vem de uma planta. Tá bom, até aí tudo bem, sim. Mas no que isso implica? Isso implica que você não tem uma patente por trás. Então você não vai ter um laboratório grande bancando um estudo. E aí você tem um monte de produtores de uma molécula que não tem patente e a coisa fica mais pulverizada. Então fala, poxa, por que eu vou patrocinar eu com o meu laboratório pequeno, que você vai ter vários pequenos, tem alguns maiores, mas assim, por que eu vou bancar um estudo caríssimo e eu não vou colher o benefício? O meu concorrente vai ter o benefício de um estudo que desembolsei totalmente. Então você coloca isso como, você percebe um grande complicador nessa questão, o fato de não ter patente, né? Todo mundo às vezes comemora quando caiu a patente. Tudo bem, mas isso tem implicações também. O grande potencial do uso de inteligência artificial como ferramenta de apoio à pesquisa, diagnóstico e progresso da medicina é inegável para os avanços na saúde. São pesquisadores, cientistas, médicos, um grupo multidisciplinar envolvido em trazer tratamentos modernos e cura para o mundo. E o documento Jovem Pan fica por aqui. Esse conteúdo você pode rever no canal do YouTube da Jovem Pan. Até o nosso próximo encontro. Realização Jovem Pan News.